Sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou trazer aqui para vocês dois vídeos dos jornalistas, Arnaldo e Tironi, que fazem uma grande cobertura do São Paulo, tanto aqui no YouTube quanto na Band Esportes. Inclusive, o Arnaldo já trabalha há bastante tempo com isso. Inclusive, o Arnaldo, ele trabalhava na Globo, fazendo todo esse trabalho jornalístico, não só do São Paulo, mas envolvendo vários outros clubes, com foco no jornalismo do São Paulo, com uma pegada de torcedores, pelo menos o que eu vejo aqui no YouTube. Trouxeram para mim, tem a questão da opinião deles, trouxeram para mim, te digo, mas foi falado isso, foi falado aquilo. Quando se trata de questão de opinião, é opinião, mas o que me pega de surpresa é em relação à discrepância do discurso, Eu fui realmente pego de surpresa em relação à mudança drástica dos acontecimentos recentes que nós vimos eles terem, que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo. Antes de eu mostrar aqui para vocês as imagens, eu tenho que situar vocês, Eu fiz o vídeo no canal secundário hoje de manhã, falando do Baby, do pronunciamento oficial da torcida da Independente, e vale falar muito isso, porque geralmente quando a torcida se manifesta dessa forma, nós São Paulinos estamos acostumados de que quando a torcida independente, falando da Independente mesmo, se manifesta dessa forma, tem uma grande tendência a realmente acontecer o técnico vigente, o técnico que está no cargo, ser realmente mandado embora. Então nós vemos uma sincronia da diretoria do São Paulo em relação à torcida organizada, no que tange, pelo menos, o momento, o tempo, o timing da mudança de técnico. E aí, o Arnaldo e o Tironi, para quem não sabe, eles tinham uma tese, teoria, acho que fica mais na base da opinião, de manter o técnico Zubeldia no cargo. Nós estamos vendo agora um grande levante para ele ser demitido, coisa que eu já falo aqui no canal há quanto tempo? Desde outubro do ano passado, outubro de 2024, eu já trago e já falo com vocês aqui que o Zubeldia já deveria ter sido demitido, mas agora eu fui pego de surpresa em falas, em comentários que, para mim, não fazem muita lógica. Vamos dar uma olhada, eu separei aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Desliguei a luz. Ao invés de desligar a força, eu desliguei a luz. Vamos mexer aqui, peraí. Aqui, ó, deixa eu diminuir isso aqui que tá muito forte. Tá aqui, ó. Vamos ver. Tirar esse aqui. Leonardo Souza, sai Zubeldia e vem quem, Enzo? Um mago? Eu sempre falo isso. A culpa do Zubeldia é de não estar no banco. Isso é culpa dele. Rafael Andrade, um técnico que fica quase 30% dos jogos fora do campeonato é algo inadmissível. Culpa 100% dele. Aliás, qualquer derrota a partir de hoje, que ele esteja fora por suspensão, vou atribuir a ele. Alguém no clube precisa cobrar. Estou totalmente de acordo, Rafael. Ou o Zubeldia se liga nesse negócio. Isso aqui... só para vocês entenderem, isso aqui foi há mais ou menos 12, 13 dias, que foi no jogo contra o Bahia. Foi depois do jogo contra o Bahia. O São Paulo só teve 2 jogos, os 2 últimos jogos, Teve um grande intervalo, mas foi uma pausa. Foi Bahia e depois Vasco, as datas fatídicas. Então nós estamos acompanhando aqui menções referente ao jogo contra o Bahia, que o São Paulo também perdeu e fez uma partida muito abaixo, bem como acho que a maioria que sabe. Ou vai ficar complicado realmente, porque o cara não tem condição do cara estar 30% dos jogos fora do Falando em relação às ausências do técnico, expulsão. São Paulo lá em Salvador, São Rui Costa, que é o executivo, o Eduardo Toni, seu quase xará, diretor de marketing, foi talvez para substituir o Casares na Champions, e o Márcio Carlos Magno, superintendente. É isso, presidente não estava, vice não estava, técnico estava no hotel, mas não pôde dirigir o time. Curiosamente, o Casares postou um vídeo essa semana falando: eu estou presente na Barra Funda, não sei o quê. Cobrando as ausências, Ítalo Augusto, o foco precisa ser o brasileiro, esqueçam as Copas, alguma coisa precisa mudar, diretoria e jogadores serão isso aí, então o técnico que mude seus ideais ou mudem ele. Eu não tenho mais raiva, só depressão, diz aqui o Ítalo Augusto. Eu continuo achando que o problema menor dos problemas é o treinador diante desse time aí. Sem dúvida.
Alisson, eu tenho uma ideia. Que tal o São Paulo jogar no campo? Ouviram esse trecho? Aqui no jogo contra o Vasco, ele falava que foi um jogo antes do jogo no jogo contra o Bahia, que foi um jogo antes deste último jogo contra o Vasco. Eles entendiam aqui em uma questão de opinião que o Zubeldia era o menor dos problemas, que o trabalho do Zubeldia era o menor dos problemas, que estava tudo ok, dando a entender que estava tudo ok, que os maiores problemas seria um fato imperdoável aqui seria a ida do Casares para a Champions League, a ausência do Belmonte, o que realmente são problemas, né? Sem o presidente, sem o diretor de futebol, em um momento delicado do São Paulo Futebol Clube. E a questão também do Zubeldia, que isso é uma coisa que já estava também deixando todo mundo, né, grande parte da torcida sem paciência em relação ao Zubeldia. Até mesmo quem defendia, quem gostava, eu particularmente não entendo como defender esse técnico, mas aí ficava uma questão de opinião. Até mesmo quem tentava defender, para mim, o indefensável, mas defendiam o trabalho do Zubeldia, mesmo essas pessoas que defendiam isso, que tentavam, acho que, para mim, tentavam engolir o Zubeldia, tentavam ali aceitar todos os resultados ruins e todo o mau desempenho, se incomodavam com a ausência dele no banco. Não conseguiam normalizar a quantidade de cartões, a quantidade de expulsões que o técnico tem, né, que teria à frente do comando do time. Então, neste jogo contra o Bahia, que foi um jogo antes do último jogo contra o Vasco, eles estavam defendendo a permanência do técnico, tratando como se o trabalho do técnico, se o trabalho do treinador fosse o menor dos problemas possíveis. Aí, aí aconteceu o jogo contra o Vasco, em que já mudou todo o panorama, todo o cenário, e aí eles dão a seguinte fala. Esse vídeo aqui do Bahia foi logo quando acaba o jogo, foi aparentemente, foram mais ou menos uns 13 dias, e aí eles estão falando agora no dia 13/6. No dia 13/6. O Bahia foi no final de maio, e agora já no próximo jogo nós nos deparamos com as seguintes falas dos jornalistas Arnaldo e Tironi. Eu vou colocar aqui para vocês. Esse é o vídeo novo deles, né? Primeiro Bahia, agora Vasco. Lá não precisava mudar o técnico. O trabalho do Zubeldia era dos menores possíveis. Era dos menores problemas possíveis. Vaz, aí entrando mais na questão do treinador. Certo. Zuba ainda consegue extrair algo desse grupo. Parece não responder mais ao comando. Deixa eu falar, uma impressão que eu tive. Eu não sei se respondem mais ao comando, mas ontem, depois das derrotas e tudo que aconteceu, mas esse jogo de ontem tirou minhas convicções sobre se o Zubeldia é capaz de conseguir continuar. Sim. Tirou minhas convicções. Eu achava que estava certo, na continuidade, o cara vai melhorar, o time não vai sofrer, o time vai conseguir. Ontem eu já não sei mais. Eu achei muito ruim e achei que jogadores que não são os meninos, não são os meninos. Em campo hoje tinham 2 meninos, o Ferreirão e o Luca. Meninos, crianças, da base. O resto era jogador. E esses jogadores sucumbiram. E isso me preocupou. Porque isso era uma coisa que o time do São Paulo não tinha. Isso. E ontem teve. Então, por isso que a minha dúvida com relação ao Zubeldia. Assim, ao que ele pode fazer daqui pra frente. Eu acho que a tua dúvida é a dúvida até dos que... A pergunta do Jean Vaz, tá? Hoje, eu acho que a pergunta era necessária no Day After. Eu acho que até essa sua impressão... The situation is not easy. It's very, really bad. We are at the border today, and the border with Sudan. Faz parte, né? Faz parte. É a impressão daqueles que inclusive defendiam a permanência do Zubeldia, que entendem que a troca é um risco bem grande. Então, você. E de fato, ontem aconteceu algo novo. Eu acho que pela primeira vez, algo novo não é perder. O São Paulo é a 3ª derrota seguida no Brasileiro.
perder com os jogadores, os principais jogadores sucumbindo de uma forma. E aí não é, entenda bem, Jean e Tione, não é? Os caras não correram, querem derrubar o técnico. Não tem nada, não é nada disso, né? É uma questão do, como ele falou na pergunta, do tirar. Talvez chegue um momento que não consiga mais. Inclusive, ontem, além disso dos jogadores, e talvez sentindo a falta de reação dos jogadores, ele foi perdendo a reação. Na beira do campo, sim, na entrevista e tudo mais, né? O que aí é pior, no seguinte sentido, é pior, porque quando os caras estão de sacanagem, vamos derrubar esse cara aqui, parece uma solução mais ou menos simples. Bom, como você tira o cara, mais ou menos estava a questão do Rogério. Você bota um outro treinador, o time reage. Agora, se o time os caras estão com o treinador e não estão entregando, ou estão sucumbindo, é um problema. Sim. Maior. Sim, sem dúvida. E a dificuldade é você não ter um segundo jogo. Por um lado, a parada é ótima. Estanca o sangramento. Por outro, você não tem um jogo na sequência para medir se o que a gente viu ontem é remediável ou não. Exatamente. Então você vai ter que tomar uma decisão com base nas suas impressões dos últimos acontecimentos todos. O Daniel Augusto, vão continuar defendendo o Zubeldia? Se não trocar agora, corremos risco de cair no Brasileiro. Então, aí que tá. Nós estamos ponderando essa situação. Nós estamos defendendo o Zubeldia nesse momento. A questão é que a troca não é nenhuma garantia de permanência na Série A do Brasileiro. Sem dúvida. Sobretudo, se errarem na troca. Se vier alguém pior, se vier alguém que não consiga dominar o ambiente, se vier alguém com pouca competitividade. Mas assim, eu acho que chegou num ponto, eu não sei se você concorda, Tiago, que pode parecer assim, até de umas conversas, foi o Trajano que falou isso no post de bola hoje, de uma forma Trajano, né, leve. Percebem como aqui a opinião já mudou drasticamente? Então, um discurso que nós ouvíamos de a culpa não é do técnico, ele precisa de tempo, quem impede uma mudança do técnico é imediatista, mudou de um jogo para o outro. No jogo contra o Bahia era uma coisa no sentido de a menor culpa é do Zubeldia. No jogo contra o Vasco já mudou completamente. Então, isso para mim, eu acho que dá para nós irmos para, talvez, 3 vertentes dessa história toda. Uma delas é conseguir mais engajamento, né? Falar uma coisa ali para ser diferentinha, para conseguir mais engajamento. Pode ser legalzinho falar isso na internet, pode ser bonitinho. Isso é uma das hipóteses. A outra, que para mim a mais convincente, a que mais entra na minha cabeça, diante de tanta falta de consistência na lógica de pensamento mesmo, falta de consistência mesmo na opinião, na lógica, cadê a lógica, né? É uma questão de falta de entendimento. Talvez realmente não entendam o que está acontecendo em relação a futebol, como é que deve ser gerido o São Paulo em campo, como é que um treinador deva trabalhar. Eu acho que aí pode ser um pouquinho de falta de percepção, falta de tato, falta no entendimento do que está falando, do que realmente está passando. E uma coisa que me deixa muito curioso também é a mudança de discurso, a mudança de opinião com uma certa sincronia com o Baby, presidente da Independente, junto com o Júlio Casares. Nós estamos falando aqui de uma coincidência gigantesca, mas do Júlio Casares, que eu digo também, eu não posso falar do Júlio Casares porque ele não se pronuncia. O São Paulo não se pronuncia. Com a experiência que nós temos, com o que nós estamos acostumados a ver no futebol e principalmente no São Paulo, o que dá a entender agora é que o Zubeldia está muito próximo, está muito perto do fim, está muito perto de acabar, ainda bem, né, o ciclo do Zubeldia no São Paulo. Eu quero demais que isso aconteça. Quem acompanha aqui o canal sabe mais ou menos aqui da opinião, sabe mais ou menos aqui do que eu acho, e isso não é de hoje, não vem de hoje. Então, eu não posso falar do Casares, mas pelo que nós vemos, o São Paulo, de uma forma silenciosa, nos bastidores, cheira,
soa como uma demissão do Zubeldia. O posicionamento do Baby, que eu trouxe para vocês no vídeo da manhã, eu trouxe ali todos os vídeos do Baby. Quem não assistiu, se quiser, vai lá. Eu trouxe todos os vídeos do Baby, dele perdendo a paciência. O Baby, ele tinha uma opinião parecida com a dos dois jornalistas aí, Arnaldo e Tironi, em relação a confiança, continuidade de trabalho e apoiar o técnico Luiz Zubeldia. No jogo contra o Vasco, se racha, né? É isso que me pega, é isso que me surpreende e me deixa... É isso que me pegou de surpresa. A mudança de opinião tão radical de torcedores. Acho que vale a menção que eles se excedem como jornalistas, né? Acho que é por isso que muitas pessoas gostam de acompanhá-los, muitas pessoas gostam de vê-los, porque excede a questão jornalista e aqui no canal deles eles trazem uma pegada de torcedores. Então, só que... Por que foi uma mudança tão radical de opinião para um discurso que diziam, que falava ser tão sólido em relação às convicções deles e a toda a certeza de qual era o panorama geral, o cenário geral da permanência, do status, de toda a situação do Zubeldia no São Paulo. E aí nós vamos para uma questão muito grande, tá muito estranho, tá muito esquisito isso aqui. Eu não posso chegar aqui e simplesmente descartar a questão do engajamento. Eles têm muita audiência aqui, defendiam porque achava que era legalzinho, que poderia gerar mais engajamento. Não sei. Uma das questões que fica clara, bem clara para mim, é a falta de entendimento do que está falando no que tange a questão do Zubeldia. Além de eu não concordar, de não ser opinião, eles mesmos comprovam isso, né? Essa mudança drástica de pensamento, de opinião, comprova que eles mesmos, infelizmente, não faziam a menor ideia, não sabiam do que estavam falando. Agora, o que me deixa com a pulga atrás da orelha, por serem dois jornalistas grandes, com grande notoriedade, principalmente aqui, né, no canal deles, aqui no YouTube, é a tal da sincronia. Nós sabemos que a Independente, talvez de forma bem por mera coincidência, quando a Independente reclama, perde a paciência com um técnico, a diretoria, a administração do São Paulo, né, a diretoria mesmo, os cabeças lá que falam, tendem a trocar, e nesse caso aqui dos dois jornalistas que tinham uma opinião tão sólida, uma questão tão favorável à continuidade do Zubeldia, e que há um jogo atrás, porque independente da pausa, a gente fala desses 13 dias, mas independente da pausa, foi um jogo. Contra o Bahia, o problema não estava nem perto de ser do Zubeldia. Contra o Vasco, demite. Porque, para mim, os dois foram bem ridículos. Contra o Vasco, uma partida mais discrepante ainda. Tudo fruto de um trabalho que a gente já esperava ser bastante ruim, né? Tudo que eu já vinha falando e alertando aqui para vocês. Então, o que me pega é isso. A falta de percepção, mas a mudança radical no pensamento, nas opiniões. Gente, assim... para finalizar aqui, para concluir para vocês, eu tenho a minha opinião, respeito, né, a deles, me pega bastante de surpresa, para mim eles estão bastante confusos nas análises e na questão do entendimento de futebol do São Paulo Futebol Clube, mas eu quis trazer isso aqui para vocês porque muitos vêm para mim falando, te digo, mas e aí, fala, comenta, muitos falam, e eu acho que dessa vez não tem como deixar despercebido. Mas o vídeo de hoje foi esse, obrigado e até a próxima.